E o RTV News teve acesso com exclusividade ao apartamento de Henrique Pizzolatto, ex-presidente do Banco do Brasil, que fugiu depois de ser condenado a 12 anos de prisão por envolvimento no caso do mensalão. E amigos de Pizzolatto dizem preparar um documento para tentar provar a inocência dele. Veja na reportagem de Tony Vendramini. O apartamento fica Pizzolatto, cuida do móvel, nossa entrada no escritório. O cômodo revela a religiosidade do ex-diretor do Banco do Brasil, que já foi seminarista. 83 imagens de São Francisco decoram o ambiente. Ao lado da mesa, 6 terços. O gancho para o 7º está vazio. Foi levado por Pizzolatto, que, segundo amigos, deixou o apartamento apenas com uma mochila nas costas. Os últimos dias de Henrique Pizzolatto no Brasil foram nesse escritório, planejando como ele deixaria o país. Tudo aqui ainda está intocado, exatamente do jeito que o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil deixou. O escritório vinha sendo usado por amigos que preparam um dossiê para tentar inocentar Pizzolatto das acusações de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. O Pizzolatto, em linguagem popular, ele foi bucha de canhão dessa história. Você tem um processo político aí. É triste falar isso. E você tem que lutar, inclusive, contra o senso comum, que existe um espírito lixatório que apareceu na televisão, é ladrão, sabe? Mas isso não é legal, não é democrático. O grupo está se mudando para este outro local, menor, na zona norte do Rio. No dossiê preparado pela defesa, estariam documentos que comprovam que o ex-diretor do Banco do Brasil não gerenciava o dinheiro usado para pagar o mensalão. O dinheiro não era público, os documentos comprovam. Não era do Banco do Brasil, porque pertencia à empresa privada e multinacional Visanet. Não foi o Henrique Pizzolatto que autorizou e os serviços foram executados. A defesa alega ter documentos que não foram considerados pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, Pizzolatto fugiu em busca de um julgamento que considerasse mais justo na Itália. É nosso amigo? É, mas muito mais de ser nosso amigo, além disso, o que nos move é um sentimento de defesa do Estado Democrático de Direito. Porque nós não estamos pedindo ajuda para um amigo. Nós estamos pedindo, faça-se justiça à luz dos documentos. Não se pode desconhecer que os recursos oriundos do Visanet, de que agora se trata, eram de propriedade do Banco do Brasil. Será? Uma ação penal é composta de apensos. No caso da P470, eles são mais de 500. Em um deles está o regulamento do Fundo de Incentivo Visanet. Nesse regulamento pode ser lido: o Fundo de Incentivo Visanet é criado e mantido com recursos disponibilizados pela Visanet. E ainda, a Visanet sempre se manterá como legítima proprietária do Fundo de Incentivo Visanet. Dizer que os recursos eram propriedade do Banco do Brasil, portanto, não é verdade. Daí a fragilidade, a meu ver, do principal argumento. Para a caracterização do crime de peculato, basta que o funcionário público detenha a posse dos recursos em razão do cargo. No caso, os depósitos de 73.851.000 na conta da DNA Propaganda só ocorreram porque assim determinou o réu Henrique Pizzolatto. Será? Lendo o regulamento do fundo, fica claro que somente a pessoa indicada para ser o gestor do fundo terá poderes para preparar, assinar e encaminhar a Visanet as propostas. Portanto, o gestor, e somente o gestor, tinha esse poder. Esse gestor, entre os anos de 2002 e 2005, foi Léo Batista dos Santos, gerente de cartões da diretoria de varejo. Léo Batista dos Santos, que era da diretoria de varejo, encaminhava as solicitações à Visanet para que pagasse a empresa de propaganda. A diretoria de varejo era responsável por definir as estratégias para vender o cartão Visa, indicar o gestor e solicitar o uso do dinheiro do fundo. Onde está Henrique Pizzolatto nessa história? Lá na diretoria de marketing. Ele não era o gestor, muito menos podia liberar o uso da verba da Visanet.
Em alguns documentos, sua assinatura aparece junto a de outros diretores e gerentes, mostrando que a decisão nunca podia ser tomada sozinha. Daí a fragilidade, a meu ver, do principal argumento. Assim, Henrique Pisolato agiu com o dolo de agência representada por Marcos Valério, que não havia prestado qualquer serviço em prol dos cartões. Será? Quando uma campanha publicitária é paga, a empresa que veiculou a campanha emite um recibo, uma nota fiscal, demonstrando que o pagamento foi feito. Na ação penal 470, existem centenas dessas notas, muitas delas em nome de empresas conhecidas. Se nenhum serviço foi prestado, seria a Rede Globo e até a Unicef cúmplice de todo esse esquema? Segundo o ministro Joaquim Barbosa, essas empresas emitiram nota, mas o dinheiro, na verdade, foi desviado. Daí a fragilidade, a meu ver, do principal argumento. Ainda assim, não se pode desconhecer que os recursos oriundos do VisaNet, de que agora se trata, eram de propriedade do Banco do Brasil. Com efeito, o Fundo de Incentivo VisaNet foi constituído com recursos das atividades de seus acionistas. Ai, meu Deus. O jornalista Raimundo Pereira, supervisor editorial da revista Retrato do Brasil, já publicou em 4 edições reportagens sobre esse julgamento. Para ele, existem sérios equívocos no processo judicial. Não existiu mensalão? Não existiu, não tenho a menor dúvida. Existia um crime confessado pelo PT, o Caixa 2. Delu pegou 55 milhões dos 2 bancos, empréstimos feitos pelo Marcos Valério, e repassou a um monte de gente. Tudo isso está provado nos autos. E estava provado há 7 anos atrás. Podia ter havido cassações de mandatos, mas a oposição mais conservadora, especialmente a grande mídia mais conservadora, que liderou esse processo, ela foi construindo uma tese. Porque no Brasil, infelizmente, a política é feita muito assim. As pessoas querem estar de bem com essa grande mídia, que, a despeito de tudo, ela manda. Todos os principais jornais do país e todas as principais televisões do país, de alguma maneira, embarcaram nessa tese. Alguns, como a Globo e a Veja, embarcaram de corpo e alma nessa tese, né, que é falsa. Porque o pilar delas é esse desvio de dinheiro público, que não existe. No caso do Joaquim Barbosa, que conhece esse processo, fez dele um trampolim para a sua carreira. Ele deveria ser acusado pela acusação que fez, porque ele não examinou os autos como um juiz deve fazer. Aliás, ele não é juiz. Ele foi sempre procurador, ele sempre foi acusador. E foi assim que ele agiu. E ele agiu errado, sem a menor dúvida. A lei penal brasileira é clara, você não julga pelos indícios. Os indícios você pode usar.
Mas você tem que condenar baseado em provas. Eles inverteram isso. Como eles não têm provas, julgaram só com base em indícios. E inventaram a teoria que o João Paulo Cunha, o Zé Dirceu são um dos mais poderosos do Brasil. Qualquer intelectual sério sabe que você não faz um debate assim como o Barbosa fez. Tinha que ter primeiro debatido, é Caixa 2 ou é mensalão? Quais são os aspectos fundamentais das duas teses? E aí você ia ver que o fundamental da tese deles era que houve um desvio de dinheiro público. E provar isso, não há essa prova. E não tenho a menor dúvida que isso foi para você criminalizar o Partido dos Trabalhadores. Está havendo um movimento de pessoas, de jornalistas, e nós estamos fazendo a parte jornalística desse trabalho. Esse movimento, se cresce, ele pode anular esse aspecto central do julgamento. Ai, meu Deus. Você que acredita no que falam na TV, dá seu dinheiro para fazer sua fé valer. E pra você que acredita no velho azul marinho, essa é a dança, dança do patinho. Parece haver indevida apropriação de montante significativo. Quando eu via os relatos se desenvolverem, eu me perguntava, presidente, o que fizeram com o Banco do Brasil? Quando nós vemos que em curtíssimas operações relativamente singelas, se tira dessa instituição 73 milhões, sabendo que não era para fazer serviço algum, sabendo que não era para fazer serviço algum, sabendo que não era para fazer serviço algum. Pega na mentira. Pega na mentira. Bota o rabo nela, pisa em cima, bate nela. Pega na mentira. Se diz isso, inclusive, não era para prestar serviço. Eu fico a imaginar, não é? Como nós descemos na escala das degradações. É realmente um fato extremamente grave e que faz com que nós nos tornemos reflexivos. A farsa existe, mas não está nestes fatos que nós vimos aí. Farsa é, 14 anos depois, admitir a compra de votos para aprovar a reeleição em 98, Fernando Henrique Cardoso, mas dizer que não sabe quem comprou. E isso ao tempo que aponta o dedo e o verbo para as compras que agora estão em julgamento. A compra de votos existiu em 97, mas não deu em CPI e não deu em nada. Farsa é fazer de conta que em 98 não existiram as fitas e os fatos da privatização da Telebrás. É fazer de conta que a culpa do governo de então não foi gravada em tramóias e conversas escandalosas no negócio de 22 bilhões. Aquilo derrubou um pedaço do governo tucano, mas não deu em CPI, não deu em nada e ninguém foi preso. Farsa é esquecer que nos anos PC Farias se falava em corrupção na casa do bilhão. Isso no governo Collor, eleito, como lembramos, com decisivo apoio da chamada grande mídia. À época, a Polícia Federal indiciou 400 empresas e 110 grandes empresários. A Justiça e a mídia deixaram para lá um inquérito de 100 mil páginas com os corruptos e os corruptores. Tudo prescreveu. Fora PC Farias, ninguém pagou. Aquilo foi uma farsa. Farsa foi em si o silêncio estrondoso diante do livro A Privataria Tucana. Livro que em 115 páginas de documentos de uma CPI investigação
paraísos fiscais, expõe os bastidores da privatização da telefonia. Farsa é buscar desqualificar o autor e fazer de conta que os documentos não existem ou são, aspas, velhos, como se novas fossem as denúncias que agora, repisadas nas manchetes, buscam condenação a qualquer custo. Farsa é continuar se investigando os investigadores e se esquecer dos fatos que levaram à Operação Satyagraha, operação que foi desmontada a partir da farsa de uma fita que não existiu, fita fantasma, que numa ponta tinha Demóstenes Torres e a turma do Cachoeira, e que na outra ponta, da conversa que ninguém ouviu, teve o ministro Gilmar Mendes. Farsa é, anos depois de enterrada a Satyagraha, o silêncio em relação a 550 milhões de dólares. Sim, por não terem origem comprovada, 550 milhões de dólares continuam retidos pelos governos dos Estados Unidos e da Inglaterra. E o que se ouve, se lê ou se investiga? Nada. Tudo segue enterrado, silêncio. Farsa é politizá-lo ainda mais. Como farsesco é magnificá-lo, chamá-lo de, aspas, o maior julgamento da história do Brasil. Farsa não porque esse não seja o maior julgamento da história. Farsa porque se quer dizer que esse é o maior, porque não existiram outros julgamentos na história do Brasil. Por isso esse é o maior. Existiram, isso sempre, alianças ideológicas e empresariais na luta pelo poder. Farsa porque ao final prevaleceu sempre, até que viesse o mensalão, o estrondoso silêncio cúmplice. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steins ist alles in Ordnung.